As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, mais um programa Presença Espírita no ar. Hoje é quinta-feira, 22 horas, nós estamos ao vivo aqui pela Rede TVM, canal 14, porque toda quinta-feira é dia de programa Presença Espírita. É dia de nós pararmos, sentarmos no sofá, assistirmos o programa e refletirmos a respeito do tema, porque a doutrina espírita ela tem uma bibliografia muito grande que apoia todo o seu conteúdo. Nós falamos muito a respeito da parte filosófica do espiritismo, da parte religiosa, muitas vezes abordamos temas mais científicos, atrelados à mediunidade, à reencarnação. Mas nesse mês de dezembro nós vamos falar de um tema muito especial, porque nós já estamos fazendo os nossos programas alusivos ao Natal. Na quinta-feira passada nós abrimos então essa temporada de programas especiais com as nossas irmãs da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila, que todos os anos, na última quinta-feira de novembro, elas estão aqui conosco para falar a respeito da exposição de Natal que ainda está acontecendo lá na Rua do Rosário. E hoje também o nosso programa é especial, alusivo ao Natal, o mesmo tema da semana passada, Jesus e o verdadeiro significado do Natal. Então, se você quiser participar desse programa, é só ligar aqui, né, Ayrton? Ou você também... Nós estaremos acompanhando online na nossa página do Presença Espírita no Facebook. Então, todos aqueles que quiserem mandar perguntas ou participar do sorteio do livro que nós realizaremos no final do programa, podem mandar suas mensagens que a gente vai acompanhando tudo. Ou, não sei se nós vamos estar também com o telefone, né? 3028-7122 aqui na TVM. Então você pode ligar ou mesmo mandar sua mensagem pela nossa página no Facebook. Né? Esse é um tema sempre bom de falar, né, Ayrton? Os nossos convidados, eles procuram abordar, então, muitas vezes a história da antiga Palestina, lá na Galileia, outros, como na semana passada que a gente falou da visão espírita no sentido de encarar Jesus como o nosso governador, o governador espiritual do planeta Terra. Muitos falam a respeito daquelas questões históricas do presépio, dessa simbologia que é tão importante, mas como a gente falava no programa passado, Jesus está acima dos símbolos, está acima do Papai Noel, dos presentes, porque ele encarna para realmente promover a transformação do planeta. E hoje nós vamos abordar mais a questão das bem-aventuranças, né, Ayrton? Alguns historiadores das religiões dizem que se Jesus tivesse deixado para nós apenas esses ensinamentos do Sermão da Montanha e das bem-aventuranças, só isso já seria suficiente para a transformação moral do planeta. Então, quando nós lemos os bem-aventurados que Jesus nos deixou, nós vamos perceber que aquele recado foi para o homem imortal, foi para a alma imortal, não apenas para um momento, para os encarnados da Palestina na época, para os espíritos encarnados na época, mas para todos nós, espíritos que vamos viajando pelo universo, vamos trabalhando o nosso processo evolutivo, tendo como base todos esses ensinamentos embutidos na moral do Cristo. Ayrton, tem uma passagem do Sermão da Montanha que você acha mais interessante, que você gosta mais? Bem, é difícil selecionar uma, porque é uma narrativa que traz assim, ensinamentos belíssimos do começo ao fim. Muito embora algumas pessoas, quando a gente fala sermão da montanha, sermão do monte, então pensa que Jesus ficou falando horas, né? E as bem-aventuranças são longas, mas elas são relativamente curtas. Mesmo se nós lermos todo o sermão assim, de uma forma pausada, dura em torno de 15 minutos. Então veja, ele tinha a capacidade de ensinar com as palavras de uma forma poética, bela, e ensinando em cada
palavra, cada expressão que ele tinha uma profundidade muito grande. E aproveitando essa questão do contexto do Natal, é justamente esses ensinamentos que nós temos necessidade, porque a cristandade, de um modo geral, ela tem o que? A data do nascimento e da morte. Ficaram marcadas, ao passo que nós precisamos desses ensinos contidos nessas bem-aventuranças, por exemplo. Em particular, a gente poderia destacar, por exemplo, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, Jesus colocando a criança como, quando a hora ele diz assim, deixai vir as minhas criancinhas, porque aqueles que se assemelham é que poderão alcançar o reino de Deus. Então, Jesus fala da pureza, da simplicidade, da inocência, da humildade, usando a criança apenas como um modelo, naquela fase infantil, que a criança é inocente, pura e que é humilde. Então nós, como cristãos, devemos buscar essa pureza, que é a pureza de sentimentos. Então, quando fala da pureza do coração, quer dizer, o coração tomado de um modo simbólico, como a alma, como o pensamento e a vontade, então é nesse sentido que Jesus quer dizer, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, ou seja, aqueles que têm a pureza de ter se aperfeiçoado, de ter se eliminado os maus pensamentos, as más tendências, os vícios, todas as imperfeições relacionadas ao orgulho e ao egoísmo. Então, só aquele que se aperfeiçoa, só aquele que se sublima, aquele que se eleva, alcança esse estágio de pureza de espírito. Aliás, esse é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec analisa essa passagem, trazendo toda a elucidação a respeito da pureza, no sentido das mãos lavadas. Quando Jesus fala nesse sentido que os fariseus tinham muito cuidado com o exterior, tinham cuidado com os pratos, com as mãos, mas eles tinham o coração cheio de iniquidades. Então não basta que nós tenhamos o conhecimento da leitura do Evangelho, mas é necessário que nós busquemos esse aperfeiçoamento dos sentimentos, da elevação dos anseios nobres, das virtudes que nos elevam, que nos dão não essa inocência no sentido de desconhecer, mas daquele que se aperfeiçoa e busca o que é sublime dos sentimentos elevados. Assim. E aí a gente poderia ter tantas outras bem-aventuranças, como aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus fala de fome, de sede, desse anseio. O que seria então esse anseio de justiça, ou com essa fome que se diz que se deve ter, Essa questão é bastante interessante, porque quando nós imaginamos Jesus nos conclamando a isso e também colocando à baila essa questão da justiça, nós temos que interpretar que ele não dizia da justiça feita às próprias mãos, como nós costumamos fazer. Nós temos o hábito, então, de julgar as pessoas sem saber das verdadeiras causas dos problemas, sem saber da história de vida da pessoa. Nós nos tornamos verdadeiros juízes, muitas vezes juízes cruéis, elaboramos sentenças para as pessoas e suas vidas, sem conhecermos o real sentido da vida da pessoa, sem termos a noção do seu sofrimento interior, do que ele traz de história pregressa, do que ele traz de histórias de relacionamento. E normalmente nós julgamos, condenamos as pessoas, querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos, quando na verdade a justiça que Jesus dizia era aquela que mandava dar a cada um segundo as suas obras. É assim que a justiça de Deus funciona. Não há julgamentos no sentido das acusações, do inferno, de regiões de sofrimento para aqueles que erram, porque Deus não estaria pobre de condições para jogar os seus filhos em situações de sofrimentos sem remissão, sem possibilidade de levantar. Então, é dessa justiça que Jesus dizia, que cada um recebe de acordo com aquilo que planta. E através da reencarnação, que faz parte da justiça indefectível de Deus, nós podemos, inclusive, fazer um rearranjo da nossa plantação. Nós podemos trabalhar novamente nas nossas sementes, que outrora foram sementes de péssima qualidade, rearrumando o nosso plantio para que a nossa colheita seja
melhor no futuro. Então a justiça de Deus, ela é muito diferente da nossa justiça. Nós, quando julgamos, queremos ver as pessoas sofrendo, queremos ver as pessoas pagando, tanto que nós dizemos, eu perdoei, mas o mundo dá volta. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é aquela que dá chance. Como nós dizíamos aqui, Deus não fecha a escola para o mau aluno, não fecha a escola do hospital para o doente, muito pelo contrário, é para esses que ele abre as oportunidades. Nós precisamos tomar muito cuidado nisso, né? Quando nós lemos essa parte do Sermão do Monte, nós muitas vezes imaginamos que é dessa justiça que Jesus dizia, né, Ayrton? Então a gente pensa que é essa justiça que a gente deve fazer, né? Mas Jesus falava de que a justiça é a justiça divina, não a nossa justiça. E a nossa, aliás, comparando com a justiça divina, a nossa justiça é muito imperfeita. E aos poucos, quando nós evoluímos como espíritos, nós vamos aproximando cada vez mais na compreensão e na vivência dessas leis divinas. E, bom, há tantas outras, né, bem-aventuranças, há outros tantos belos ensinamentos que a gente precisa no cotidiano recordar, sobretudo recordar para viver, porque não adianta nós buscarmos todo o conhecimento, ter na memória os capítulos, né? Saber cada trecho dos evangelistas, se isso, né, não nos diz, não nos toca de alguma forma, né, mais profunda e que a gente precisa para poder viver melhor. E é isso que a doutrina espírita nos propõe, que a gente entenda o conteúdo do evangelho, mas procure aplicar na vida diária. Nós vamos agora fazer um intervalo, nós já estamos aqui com o nosso entrevistado da noite de hoje, que vai falar a respeito do Natal e do verdadeiro significado de Jesus e do verdadeiro significado do Natal. Se você quiser saber sobre esse tema, ligue para nós. O telefone é 3028-7122. Ou fale com o Ayrton na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Nós já estamos online. Agora a gente vai fazer o intervalo, mas já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, estamos ao vivo nesta quinta-feira. Nós estamos apresentando o programa e falando de temas, né, a respeito do Natal, né, das passagens, dos ensinos de Jesus, né, e tanto no programa anterior como a partir desse programa falamos só a respeito desse tema. E você pode participar ligando para cá, para a TVM, no 3028-7122, ou pela nossa página no Facebook, na página do Presença Espírita. E nós iniciamos esse segundo bloco falando da sugestão de leitura da semana, novamente um livro do espírito Humberto de Campos, né? Agora ele passou a assinar como Irmão X, Lázaro Redivivo, que é uma dos livros também psicografados por Chico Xavier. Então, são livros do Espírito Irmão X, são assim, que recordam os ensinos de Jesus, buscando aqueles personagens que com ele conviveram, e ele traz com uma narrativa sempre bastante envolvente, emocionante, e nesse caso ele parte, né, do personagem Lázaro, né, do irmão de Marta e Maria, aquele que ele retira, né, do sepulcro, trazendo de volta à vida, no sentido de que faz com que ele retome a condição física, já que não havia de fato morrido, e a partir daí então ele retoma a vida. Então aqui nesse livro o Irmão X fala passagens desse personagem, dos seus ensinamentos, daquilo que ficou da mensagem de Jesus, né, e de outros personagens do Evangelho. Então, nesse mês, sobretudo, quando vamos ler ou quando vamos presentear alguém, é interessante que a gente tenha esses temas do Evangelho. E os livros de Humberto de Campos, ou posteriormente que ele começa a assinar como Irmão X, são sempre sugestões muito, muito oportunas. Já sorteamos aqui o livro Boa Nova, e nesse será o livro Lázaro Redivivo, que é um livro de 1946, quando então ele passou a assinar como Irmão X. Então nós vamos passar agora para a Silvia para dar continuidade ao programa, e é o momento de iniciarmos a nossa entrevista. É com você, Silvia. Nós estamos recebendo hoje no programa Presença Espírita para abordarmos esse assunto de Jesus e o verdadeiro significado do Natal, o Edson Varros. O Edson é o atual presidente da União Regional Espírita Segunda Região, é palestrante espírita também em várias casas e é trabalhador da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM. Bem-vindo, Edson.
Um prazer estar aqui de novo, Silvia. E um tema bom para falar, né? Sempre é bom falar de Jesus. Afinal, como é que a gente pode definir quem é Jesus? Jesus é Deus? Jesus é um profeta? Jesus é um enviado? Jesus é um espírito de alta envergadura moral, que tem como a terra como seu campo de trabalho? Dá para a gente fazer uma definição de Jesus, Edson? Veja, Silvia, eu gosto muito de definir Jesus como alguém mais próximo de nós. Normalmente a gente tem aquela ideia distante de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Mestre, é alguém totalmente inalcançável. Então, nós acabamos nos afastando dessa proposta do Cristo, criando dele um modelo inalcançável. Quando Jesus, na verdade, deve ser visto como o nosso melhor amigo. Aquele ser que nas horas difíceis estará ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando, nos protegendo. Você fala de Jesus e de Deus. Essa dificuldade do ser humano de alcançar o modelo de Jesus fez com que algumas pessoas imaginassem que ele era Deus, quando na verdade ele é um espírito como nós. Um espírito que passou, é claro que há muitos e muitos bilhões de anos, por aquilo que nós estamos passando hoje, que foi criado simples e ignorante, e que alcançou a perfeição um dia como nós também alcançaremos. E hoje ele é o governador, ele é o condutor da Terra. É o espírito que está à frente do nosso planeta e à frente dos nossos destinos, para que, afinal de contas, todos nós possamos alcançar a felicidade. Mas ele não é um modelo inalcançável. Ele é um modelo a ser seguido e que, a depender dos nossos esforços, um dia nós chegaremos até lá. Chegaremos à perfeição que ele alcançou. E Edson, por que ele encarnou na Terra? Veja. Por que ele mesmo? Então, se ele tem essa envergadura moral, atingiu a perfeição, ele não poderia ter designado um outro espírito de alta envergadura também para vir encarnar e fazer aquilo que ele fez? Jesus mandou outros espíritos. Nós vamos ter Sócrates, nós vamos ter os grandes profetas, enfim, Moisés, que eram enviados do Cristo. Mas quando, da época em que os espíritos que vieram de Capela se achegaram à Terra, eles foram recebidos pelo Cristo. E Jesus prometeu a eles que ele mesmo iria vir à Terra para lhes mostrar o caminho a fim de que eles pudessem se reconduzir na senda do bem. E essa promessa ficou tão fortemente gravada no psiquismo desses capelinos que as diversas religiões que antecederam a vinda do Cristo relatavam a ideia de um Messias, de alguém que deveria vir e trazer a boa nova, trazer a esperança, trazer o reino de Deus para a terra. Acima disso tudo, também Jesus, como espírito superior que e todos os espíritos superiores são feitos ao trabalho, quis desta forma mostrar que ele deveria trabalhar também para que a Terra pudesse alcançar um patamar de maior evolução, onde o ser humano fosse digno, onde o amor prevalecesse. Então ele vem com essa tarefa realmente de ser modelo e guia para a humanidade. Nas palavras dos Espíritos, o ser mais perfeito que já encarnou aqui na Terra. Não deixou o trabalho para depois, né, Edson? Sim. Ele, na verdade, arregaçou as mangas e trabalhou, como nós devemos fazer sempre. Não terceirizar as nossas obrigações. E logicamente que o ser humano ele ainda é muito iludido pelas coisas materiais. Então, uma das coisas que chamou muita atenção na época da vida de Jesus eram as curas. Então, ele fez muitas coisas, ele falou muitas coisas para a nossa alma, mas a gente pode dizer que o que encantou aquele povo, aquela população de começo, de início, e que chamou a atenção para Jesus foram as curas e os milagres. Edson, qual foi a cura mais importante? Lembramos de uma passagem em que um grupo de pessoas estava reunido, um grupo de
de doutores da lei, de fariseus, de homens, porque, afinal de contas, naquela época a sociedade era muito machista, e se reuniram em uma algazarra em torno de uma pessoa e começaram a gritar e a incentivar para que se apedrejassem aquela pessoa que estava ali deitada ao chão. E nisso se aproxima Jesus. E aquelas pessoas que estavam ali enraivecidas, ensandecidas, querendo inclusive pegar o mestre em contradição, perguntaram para Jesus: olha esta, adulterou, né? Era uma mulher adúltera. Não é justo que nós a condenemos à morte, tal qual prevê a lei de Moisés? E eu fico imaginando, aquela hora Jesus olhou para aquela mulher, porque a mulher naquela época não tinha nenhum valor perante a sociedade. E com todo o carinho que lhe ia na alma, perscrutando o íntimo daquela criatura que já fora inclusive repudiada, humilhada pelo seu marido, havia cometido um deslize. E Jesus, com toda a sabedoria e com todo o amor, disse que atire a primeira pedra quem esteja sem pecados. Jesus começou a observar a todos e um por um, desde o mais velho até o mais novo, foi saindo, até que restaram ele e a mulher. E Jesus olhou: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Não sobrou nenhum? E ela disse que não. Então Jesus falou para ela: se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. É uma das mais belas passagens da vida de Jesus aqui, né? Do cotidiano de Jesus aqui na Terra. Mas essa história da mulher adúltera foi uma cura que ele pode ser considerado, Edson? Nós, como você bem falou no começo, valorizamos muito a questão da matéria. Então, para nós, a cura seria a cura do cego de nascença, seria a cura daquele que estava à beira do lago, paralítico, ou daqueles outros que eram leprosos. Para nós, que ainda somos apegados à matéria, talvez a cura seja essa. Mas na proposta de Jesus, a verdadeira cura é a cura espiritual. Então, quando ele acolhe aquela mulher que havia errado, quando ele diz para ela que não a condenava, mas dava outra chance para que ela continuasse a viver, e que, a partir daquele momento, ela deveria continuar a sua vida sem cometer os mesmos erros, ele promove a cura do espírito, a cura da alma. E é esta a verdadeira função da sua missão aqui na Terra: curar a todos nós como espíritos imortais que somos. Então, a verdadeira cura, a principal cura, é a cura daquilo que nós somos em essência, que é o Espírito. Se você está gostando desse tema, ligue para nós no telefone 3028-7122. O Ayrton está online na nossa página no Facebook, Presença Espírita Ponta Grossa. Agora a gente vai fazer um intervalo e nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, hoje falando a respeito de Jesus e do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado do Natal. Nós estamos recebendo o Edson Barros, que está abordando esse assunto. Eu queria saber a respeito do seguinte: Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos. Muita coisa aconteceu, né, Edson? Guerras mundiais, a época da Inquisição, o homem... apurou a tecnologia. Essa mensagem, ela não ficou muito desatualizada? Vamos tentar fazer uma analogia. Quando nós fazemos um projeto, qualquer projeto, uma reforma, uma construção, um projeto profissional, nós objetivamos um fim, que é a conclusão deste projeto. Jesus tem um projeto para a humanidade, que é a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Ou seja, a possibilidade de que toda a humanidade viva em paz, que o amor seja o sentimento que prevaleça. E esse projeto está em andamento. Nós poderíamos dizer que a mensagem de Jesus foi superada ou chegou ao seu ápice a partir do momento que esse projeto estivesse concluído. E basta nós abrirmos um jornal, ligarmos um aparelho de televisão, no noticiário, nós vamos ver que ele não está concluído ainda. Porque nós, seres humanos, ainda
estagiamos nos mesmos erros, ainda cometemos as mesmas atrocidades. É claro que, na história da humanidade, se a gente voltar a alguns séculos, nós vamos ver que a humanidade era muito mais cruel, né? Os bárbaros, as vilas eram invadidas, crianças eram assassinadas, mulheres eram violentadas, os homens também eram assassinados. Nós vamos ter a Inquisição, que você comentou, onde as pessoas eram queimadas em fogueiras. Antigamente, se nós nos defrontássemos e tivéssemos uma indisposição com alguém, nós iríamos para um duelo, né, onde só um sobreviveria. Então, houve realmente um crescimento espiritual, um amadurecimento da humanidade, mas que ainda está longe desse alcance do projeto de Jesus para a Terra. Então, a mensagem de Jesus ainda é válida porque nós ainda vivemos as mesmas aflições, as mesmas dificuldades. Quando ele faz a proposta, vinde a mim, você que está sobrecarregado, você que está aflito, você que está deprimido, você que está cansado, porque eu vos aliviarei. Então essa proposta ainda é muito viva, muito forte na nossa vida. Quando nós observamos que muitas pessoas estão vivendo crises de ansiedade, crises de depressão, estão perdidas, estão sem norte, com toda sorte de problemas na área psicológica, psíquica e espiritual, a proposta do Cristo é sim a nossa maior esperança e ela continua forte como o roteiro para a nossa existência. E nesse transcorrer de tempo, qual é a maior mensagem? E qual é a maior mensagem que continua para nós atualmente? Eu gosto de pegar duas mensagens do Cristo. A primeira delas é a mensagem do amor, que é, na verdade, a proposta dele. A proposta de Jesus é muito clara. O tempo todo ele fala de amar e de amar. Tudo que ele nos coloca, como foi falado no começo, aí eu estou falando do Sermão da Montanha, são propostas de amor. Né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem, são, na verdade, expressões deste amor incondicional por todas as criaturas. Então, a proposta mais forte e o objetivo mais peremptório, mais incisivo do Cristo realmente é o amor incondicional. E existe uma segunda proposta, porque ele vem nos provar a imortalidade. Ele poderia ter passado aqui na Terra, ter deixado a sua mensagem de amor, que inclusive os seus mensageiros também trouxeram fragmentariamente, mas ele vem nos dizer que a morte não existe. Porque ele desencarna, vitimado pela crueldade do ser humano, crucificado, e passado 3 dias, ele se apresenta no corpo espiritual, dizendo aos seus apóstolos, às mulheres que o receberam naquele momento, eu estou vivo, a morte não existe. Então a proposta da ressurreição, entre aspas, de Jesus, desta aparição em seu corpo espiritual, é a proposta de que nós somos seres imortais. E somente através do amor nós alcançaremos na imortalidade a felicidade. É interessante, né, Edson? Essas mensagens realmente, elas teriam um impacto tão grande nessa mudança moral do homem, mas a gente, observando o mundo como ele está, às vezes a gente acha que nós estamos andando para trás, que a humanidade está andando para trás, né? O homem parece que se afasta de Deus. O mundo tem jeito? Tá difícil, né? Mas Jesus é um espírito superior e ele é muito paciente. Se nós formos ver a Terra, ela tem alguns bilhões de anos desde a sua formação, e lá estava Jesus com os seus companheiros da espiritualidade, trabalhadores de Deus, e estavam ali na formação da Terra, passaram pelas diversas eras geológicas, estavam ali na condução dos dinossauros, da evolução das espécies, para que culminassem no ser humano, que é uma criança ainda aqui na Terra. Então Jesus, que está conduzindo esta nau, que é a Terra, esse barco, essa embarcação, é um espírito muito paciente. Nós que somos apressados, que imaginamos que as coisas devem acontecer de uma hora para outra, e não é assim que as coisas acontecem. Então, nós estamos sim a cada geração melhorando, basta olhar as nossas crianças. E sem contar que nós temos que levar em consideração que muitas vezes, para que surja o bem maior,
é necessário o excesso do mal. Quando o ser humano contempla esse excesso de mal, ele acaba se conscientizando que ele precisa do bem. Então nós vivemos esta época que antecede o amanhecer, a época da madrugada, das trevas, que são exatamente aqueles momentos onde o mal é mais evidenciado, onde o mal aparece com maior força, para que, daqui a algum tempo, com os primeiros raios do sol, de uma era nova, de uma era de esperança e de amor, nós possamos contemplar a luz do dia. Então o mundo tem jeito. É claro que não podemos cruzar os braços. Cada um de nós tem que fazer o melhor para que o mundo possa avançar o mais rápido possível. E se não está ainda mais avançado, é por nossa própria culpa e preguiça de fazer alguma coisa pela evolução da humanidade. É porque o mal ele é muito audacioso, né, Edson? Se a gente não tomar conta com as nossas atitudes boas, ele vai tomando espaço, né? Os bons são tímidos, né, dizem os espíritos, e os maus acabam prevalecendo. Então nós temos que fazer com que o bem surja. Eu não lembro quem foi o autor desta frase, mas é muito conhecida, né? Nunca houve tanto amor na Terra. Basta você dar uma olhada por aí. Semana passada as senhoras da irmã Sheila estavam aqui, né, pelo que você falou. Então, em todos os lugares da Terra surgem obras beneméritas, obras de amor, obras de caridade, dizendo que o amor está ali vivo, forte, né, fazendo sim o seu papel de renovação da humanidade. Mas o mal ainda tem o destaque da mídia. E a gente adora o mal, a gente adora ver as coisas trágicas e esquece-se de incentivar e de mostrar esse bem que está disseminado por diversos lugares no nosso planeta. Nós vamos continuar falando desse tema. Hoje, programa especial, alusivo ao Natal, ao nascimento de Jesus. São esses momentos de reflexão que vão mudando a nossa vida, porque a gente vai percebendo que fazer o bem é bom para nós, que nós somos beneficiados, que seguir os passos de Jesus é o nosso destino, não tem outro caminho, como ele mesmo disse, né, Edson? E o Natal é esse tempo da gente refletir nessa essência daquilo que Jesus nos ensinou. Nós vamos fazer o último intervalo, você ligue para nós, no telefone 3028-7122, fale com o Ayrton na nossa página no Facebook. Nós já voltamos com o último bloco. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, hoje programa especial, alusivo ao Natal, ao nascimento de Jesus. Qual é o verdadeiro significado do Natal? O Edson dizia que Jesus encarnou com essa proposta de transformar a humanidade, de trazer o amor como mensagem maior, mas, Edson, nem todos conhecem Jesus, né? Aliás, uma parte grande da população não é cristã. Haverá um dia que todos os 7 bilhões ou mais serão cristãos? Eu, às vezes, fico admirado com Deus, porque Deus é tão bom que ele deu oportunidade de que surgissem religiões para todos os seres. Então existem aqueles que são mais afeitos à fé, outros ao raciocínio, outros à caridade em ação, o amor em ação. Então existem diversas filosofias religiosas, a meditação, que se adequam aos anseios de cada criatura. E então Deus foi muito bom quando propiciou essas diversas religiões que podem atender a nossa demanda espiritual. E nessa proposta, nós podemos dizer sim e não. Sim no sentido de que todas as religiões, todos os seres humanos um dia absorverão os preceitos, os conceitos de Jesus, a proposta de amor que nós falamos. E não, talvez, quem sabe, sejamos todos cristãos. Porque Jesus não é proselitista. Ele não quer que nós sejamos cristãos, que nós o adoremos como um Deus supremo. Ele quer que nós nos amemos uns aos outros. E o fato de nós nos afirmarmos cristãos ou não nos atesta a um lugar melhor no mundo espiritual. Então a proposta do Cristo é a proposta do amor. Se seremos cristãos ou não, todos só o tempo irá dizer. Mas não é algo que seja imprescindível para a humanidade. O que é imprescindível é que em todos os pontos do nosso globo o amor esteja presente.
que nós amemos as diversas posições religiosas, os diversos rótulos religiosos, independente da crença que cada um deles tenha. E à medida que a humanidade for evoluindo, as religiões começarão a absorver esses conceitos que nós conhecemos hoje na doutrina espírita, como a reencarnação, como a comunicabilidade com os espíritos, e isso fará parte de todas as religiões. Então, nesse sentido mais amplo do cristianismo, sim, seremos todos cristãos no amor, mas questão de rotulagem vai depender muito do próprio andar da evolução da humanidade. E essa época que nós estamos vivendo é uma época de bastante significado, né? Porque os próprios espíritos dizem que em dezembro o psiquismo do planeta muda, que essa névoa que muitas vezes cobre o planeta, não tão transparente, decorrente dos nossos pensamentos e também do sofrimento que é próprio de um planeta de expiação e provas, tudo isso faz com que o Natal, pela ligação que a gente tem com Jesus, né, Edson, desanuvie um pouco esse ambiente. O que representa o Natal para o cristão? 25 de dezembro, nós sabemos que é uma data simbólica onde nós comemoramos a vinda de Jesus para a Terra. É algo muito importante, porque não é o nascimento em si, a festa em si, mas é a lembrança de que Jesus veio, que Jesus esteve entre nós, que nos fez esta proposta, que nos trouxe essa mensagem de amor. E querendo ou não, quando se aproxima do Natal, quando eu vi que vocês falaram do presépio no começo do programa, então quando a gente observa a imagem do Cristo lá, como um bebezinho, quando a gente começa a lembrar das coisas de Jesus, é óbvio que a gente se sente imerso em paz, em harmonia, em amor. É óbvio que a mensagem de amor se faz mais presente. Então essa que tem que ser a mensagem do Natal para todos nós cristãos. A mensagem de amor, de solidariedade, de nos abraçarmos mais, de nos querermos bem, de realmente fazer com que Jesus renasça em cada coração. A proposta do amor do Cristo esteja presente em cada gesto que nós fizermos. Natal, dezembro, é época de nós amarmos com mais ênfase, com mais amor, com mais Jesus dentro de nós. E falando em Natal, nós temos algumas notícias aqui a respeito do movimento espírita. Edson, o que nós temos para o Natal, para essa semana aqui, para dezembro, no movimento espírita? Bom, nós estamos no sábado próximo, dia 3, com uma peça teatral ali no Teatro Marista. É uma peça que se chama Encontros Impossíveis, que relata a história de um jornalista em fim de carreira. E esse jornalista começa a questionar a própria vida, a própria sanidade mental, quando ele começa a enxergar alguns espíritos. Então é uma peça muito interessante. Essa peça ela é estrelada pelo Renato Prieto, que é, na verdade, o André Luiz, do filme Nosso Lar. É uma peça que foi apresentada em Curitiba e realmente foi muito bem aceita lá. Então vale a pena nós nos dirigirmos no sábado ao Teatro Marista para prestigiarmos este evento para Ponta Grossa. Os ingressos estão à venda na livraria do Shopping Antártica, na livraria da Cefam e em algumas casas espíritas. É no dia 3. 3 às 20 horas no Teatro Marista. Nós temos tempo ainda, o sorteio já, né? Então nós vamos sortear, você vai sortear então... Nós vamos sortear 3 ingressos, né? Então nós vamos sortear 3 ingressos e mais o livro Lázaro Redivivo. O Fabrício Haddad, do Jardim América, ganhou o ingresso. A Sirene Neroni Coppen, pelo Facebook, né? Isso, é pelo Facebook. Pelo Facebook, também ganhou. E a Daniele Cheche também ganhou um ingresso para a peça Encontros Impossíveis. E agora, o livro. O livro, quem ganhou foi a Rosângela Teixeira dos Santos, também
pelo Facebook. Então, nós vamos deixar na livraria da URI. Você pode passar para nós o endereço lá? Na Rua Santos Dumont, no Shopping Antártica. E nós vamos deixar a partir das 12 horas amanhã à tarde, já pode ser retirado lá os ingressos e o livro, então. Tá bom? Bom, obrigada pela sua presença. Nós vamos nos despedindo. Na semana que vem, mais um programa especial de Natal. Você pode rever nossos programas nas reprises da TVM. Mas na semana que vem nós estamos ao vivo, contamos com a sua audiência. Obrigada por estar conosco na noite de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita, né? Até o nosso próximo programa. Tenham uma ótima semana e aproveitem, né, para prestigiar a nossa peça teatral, né, divulgar o movimento espírita. Para nós é sempre uma grande alegria. Muito obrigado.